Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Vamos dar continuidade ao estudo de classes gramaticais. Vamos falar de classes gramaticais invariáveis. E vamos começar aqui com a conjunção. Tá. O que é importante a gente saber da conjunção? Ó, conjunção é um termo coesivo. Tá. O que seria um termo coesivo? Termo coesivo é aquele termo que faz ligações dentro da estrutura de significado de palavras. Ou seja, quando você está escrevendo, redigindo uma carta, uma redação, você usa sempre os termos coesivos para que essas palavras ou essas orações façam as suas conexões e sentido. Tá. Então a conjunção ela é um termo coesivo que está dentro do campo da coesão, que é essa parte de ligação, ok? E ela liga orações. Então a conjunção ela tem esse papel de fazer ligações dentro da estrutura linguística. Ela liga orações, perfeito? E ao ligá-lo, a fazer essa ligação de orações, ela acaba dando significado e sentido para que você tenha a coerência textual. Tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos de conjunção. Você tem o mais, porém, a fim de, logo, não obstante, e por aí vai. São só alguns exemplos. Eu vou dar aqui agora um exemplo para que você entenda. Então vamos lá. Apesar da chuva, vírgula, fui à praia. Ó, repare que a conjunção aqui é o apesar. Ok? Tá. Apesar de. Esse de aqui é de mais a. Apesar de. Mas eu vou marcar aqui o apesar. Ó, perceba que em dia de chuva, naturalmente as pessoas não costumam ir à praia. Certo? Certo. Então ele já está aqui se meio que justificando que, apesar de ter chovido, ele foi à praia. Então, para que dê esse sentido, vou colocar aqui, ó, sentido adverso. Por que adverso? Porque está numa situação de oposição. O adversário que está do outro lado, ele está numa posição adversa. Percebeu? Então,
apesar de estar chovendo, a pessoa ela foi à praia. E para que, de fato, você tenha sentido nessa construção, você tem que usar elementos coesivos. E aqui foi utilizado um elemento coesivo, apesar de. E o apesar de é uma conjunção adversativa. Perceberam? Então, assim, o sim, imagina que não tenha a palavra apesar de. Pontinho, 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 tá chovendo, vírgula, fui à praia. Para que você coloque uma situação de oposição, você tem que usar uma conjunção que emita esse campo semântico. Entendeu? Então, por isso que o apesar de é uma conjunção adversativa. O papel da conjunção, como lhe disse, é ligar orações. Então, esse apesar dele estar, olha que interessante, deslocada, ele está fazendo a ligação do fui à praia com a chuva. Porque não faz sentido você ir à praia em dia de chuva. Então, esse apesar de, ele está fazendo exatamente essa ligação. Entenderam? Então, as conjunções servem para isso. Ligar orações é um termo coesivo, não possui masculino nem feminino, nem singular, nem plural. Ok? Dei aqui alguns exemplos. E é importante que você estude à risca quais são as conjunções. Porque uma vez você dominando as conjunções, você domina as orações subordinadas adverbiais. Porque as conjunções, o campo semântico dela é circunstancial. É o mesmo campo semântico dos advérbios. Então, se você tem o domínio de conjunção, você tem o domínio das orações subordinadas adverbiais. Ok? Ok. Então, entendeu para que serve uma conjunção? É um termo coesivo que serve para ligar orações. Isso aqui é importante. Ligar orações. Muito importante isso aqui. Tá, vamos para o próximo. Vamos falar um pouco de interjeição. Tá. Interjeição é a classe gramatical que exprime sentimento, estado, emoção das pessoas. Ok? Ok. Vou dar aqui uns exemplos de interjeição. Quando a pessoa fala assim, ops, ó, ah, perceberam? Então as interjeições, ela vai exprimir algum, algum estado ou sentimento ou emoção de pessoas. Perfeito?
Perfeito. É simples assim. Não tem muito o que falar de interjeição. Então, vou dar aqui um exemplo. Ops, acabei esquecendo. A pessoa ela tem aquele espanto por alguma coisa eventual, fala, ops, acabei esquecendo. É simples assim. Então, a interjeição ela exprime sentimento, estado e emoção. Simples. Não é muito cobrado em prova, não, mas é bom que você saiba. Então, falando um pouquinho de conjunção para você entender o que a conjunção faz, falamos um pouquinho de interjeição. Vamos falar agora de preposição. Olha, preposição, vamos lá. Tá. Primeira coisa é a gente saber que as preposições elas são divididas em dois grupos: essenciais e acidentais. Ok? Ok. As essenciais são, de fato, as preposições, o nome já está dizendo, é essencial, que você vai ver nas gramáticas, como preposição de fato. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, sob, sobre, trás. Para, por, perante, sem. Tá. Então essas aqui são as preposições que de fato você tem que saber. Essas aqui tem que saber, ok? E essas preposições, elas são preposições essenciais. As acidentais, a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui. Mas o que você precisa saber das preposições como conceito? Que é isso a finalidade aqui. Você precisa saber que as preposições também é um termo coesivo, ok? E além de termo coesivo, ela liga. Só que ela não liga orações como a conjunção. Ela vai fazer ligações, liga as palavras. Percebeu? Então, a diferença de uma conjunção para uma preposição é quem é que está ligando quem. Então, a conjunção ela liga orações e a preposição liga palavras. Exemplo: cordão
de ouro. Ó, veja que isoladamente, cordão é uma palavra. Isoladamente, ok? Substantivo. É uma palavra. Ouro, isoladamente, é uma outra palavra. Isoladamente. Substantivo. Agora, de é uma preposição que está unindo esse cordão à cor ouro. Perceberam? Então, essa ligação aqui é uma ligação de palavras. Por isso se deu uma preposição. E é para isso que serve as preposições, ligar as palavras. É importante você saber as preposições. Eu vou colocar aqui num formato aqui melhor, em ordem, para que você decore. Porque se você já decorando aqui as preposições, você já vai ter um grande avanço. Tá. Como é que você vai decorar? Você vai decorar cantando aquela música. A, ante, até, após, com, contra, de. Desde, em, entre, para, por, perante, sem. Sem, sob, 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 sobre, trás. Perceberam? Então vamos lá, legal, né? A, ante, até, após, com, contra, de. Desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Tá aqui as preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, 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 sobre, trás. Sem, sob, 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 sobre, trás. Perfeito. Decorou as preposições essenciais. Perfeito? Tá. Então, preposição, ela divide em dois grupos, essenciais, que aí sim você tem que gravar essas, e acidentais. Vou dar alguns exemplos de acidentais. Segundo, como, para. Por que são acidentais? Porque, de fato, essas palavras, elas, elas não são preposições. Acidentalmente, elas estão funcionando como preposição. Por isso que é acidental, foi um acidente. Acidentalmente, elas estão funcionando como preposição, mas elas não são preposições de origem. Perceberam? Tá. Então falamos das conjunções. É um termo coesivo, liga orações, alguns exemplos. Mas, porém, a fim de, logo, não obstante, são exemplos de conjunções. As conjunções, ela tem um efeito de ligar orações. Perceberam? Então, conjunções liga orações. Conjunções liga orações e é um termo coesivo.
Falamos da interjeição, que exprime sentimento, estado de emoção, não é cobrado muito em prova, mas é bom você sabe. Ops, ó, psiu, eita, são tudo interjeições. Tá aqui um exemplo, ops, acabei esquecendo. Falamos das preposições, dividindo em dois grupos, essenciais e acidentais. Ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Isso aqui tem que saber. Essas preposições são cobradas em prova absurdamente. Tem que saber essenciais. E as preposições acidentais, que acidentalmente elas se tornaram preposições, ok? É um termo coesivo, assim como a conjunção, mas ela liga palavras e não orações. Deu exemplo aqui, cordão de ouro. O D está ligando a palavra cordão isolada e a palavra ouro isoladamente, formando uma terceira nova palavra. Perceberam? E depois vamos tratar aqui um tópico exclusivo dos advérbios. Ok? Então, até a próxima.